Vivemos na geração mais distraída da história. Nunca tivemos tanto acesso e, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão desconectados de Deus. São notificações diárias, vídeos rápidos, rolagem de feed, preocupações constantes, ansiedade, pressa, pensamento acelerado, o barulho o tempo inteiro. E o mais perigoso é que muitas distrações não parecem pecado. Esse é o problema. Porque Satanás nem sempre tenta destruir o coração do cristão de forma repentina, imediata. Muitas vezes, ele apenas tenta distraí-lo. E uma pessoa distraída espiritualmente começa a perder a sensibilidade da presença de Deus sem perceber. Antes de continuarmos aqui, já se inscreve aí no canal, curta esse vídeo e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de um despertamento espiritual. Porque essa mensagem pode ser um alerta vindo do céu para esta geração. Existe algo muito sério sobre distrações espirituais. Elas roubam lentamente aquilo que é mais importante. A oração vai diminuindo, a fome pela palavra de Deus vai se enfraquecendo, a presença nos cultos deixa de ser prioridade e aos poucos o coração vai ficando frio. Ninguém abandona a presença de Deus de um dia para o outro. Tudo começa com pequenas distrações toleradas diariamente. Um pouco menos de oração, um pouco menos de busca espiritual, um pouco mais de entretenimento, um pouco mais de excesso. E quando percebemos, estamos ocupados demais para Deus. O problema não é apenas o que tira o seu tempo. O problema é aquilo que rouba a sua atenção espiritual. Porque aquilo que domina a sua atenção, eventualmente dominará o seu coração. Jesus falou sobre isso na parábola do semeador em Marcos capítulo 4. A semente caiu entre espinhos, e os espinhos sufocaram a palavra. E sabe o que eram esses espinhos, conforme a explicação de Jesus no versículo 19? As preocupações desta vida, as riquezas, os desejos por outras coisas. Perceba, a palavra foi sufocada não pela falta de Deus, mas pelo excesso de distrações. Isso é muito atual, muito. Tem muita gente alimentando mais o celular do que a alma, mais conectada com redes sociais do que com a presença de Deus, mais preocupada em responder mensagens do que em ouvir a voz do Espírito Santo. E vou te dizer algo aqui muito forte. Olha só, aquilo que constantemente distrai você pode estar afastando você do propósito de Deus. Porque distrações espirituais não parecem perigosas no começo. Sansão não caiu em um único dia. Davi não chegou ao pecado de adultério e homicídio de uma única vez. Salomão não perdeu uma sensibilidade espiritual de repente. Tudo começou com pequenas concessões. Existem pessoas hoje que ainda frequentam a igreja, mas espiritualmente, emocionalmente e mentalmente estão completamente dispersas. O corpo está presente, mas a mente está longe. O coração está cansado, a alma sobrecarregada. E sabe qual o resultado disso? Perdemos o discernimento espiritual. Não conseguimos mais ouvir Deus com clareza. Não temos mais profundidade na oração, não sentimos mais prazer na prática da vida cristã, porque distrações constantes geram superficialidade espiritual. Mas Deus está chamando esta geração de volta para a essência, volta para a oração genuína, volta para a palavra de Deus, a volta para o secreto, a volta para uma vida sem tantos excessos, uma vida de santidade. Porque ninguém mantém uma espiritualidade saudável vivendo distraído o tempo inteiro. Jesus disse algo muito poderoso. Ele disse para Marta, em Lucas capítulo 10, versículo 41 e 42. Andas inquieta e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Marta estava ocupada, atarefada com muitas coisas, mas Maria estava aos pés de Jesus. Uma estava distraída em meio aos seus afazeres. A outra escolheu a presença. Essa é a pergunta que precisamos fazer hoje. O que está roubando a minha atenção espiritual?
talvez não seja um pecado escandaloso, talvez seja apenas um excesso de entretenimento, por exemplo. Excesso de barulho, excesso de conteúdo, excesso de preocupações, excesso. E uma alma constantemente distraída dificilmente permanecerá sensível à voz de Deus. Por isso, é tempo de reorganizar prioridades. Talvez você precise diminuir algumas coisas para fortalecer sua comunhão com Deus, porque não adianta ganhar tempo no entretenimento e perder a intimidade com o Espírito Santo. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? E escute isso com atenção. O inimigo sabe que uma pessoa cheia do Espírito Santo é perigosa. Por isso, ele tenta manter muitos cristãos ocupados e distraídos, mas espiritualmente vazios. Hoje, Deus está chamando você para desacelerar, pisar o pé no freio, fechar algumas portas, silenciar alguns ruídos, voltar para o secreto. Porque grandes homens e mulheres de Deus nunca foram conhecidos pelo quanto estavam distraídos com as coisas da vida, mas pelo quanto estavam conectados ao céu. E eu quero terminar essa reflexão deixando uma pergunta cravada no seu coração. O que tem ocupado mais espaço dentro de você? A presença de Deus ou as distrações deste mundo? Ainda dá tempo de voltar. Ainda dá tempo de reorganizar sua vida espiritual. Ainda dá tempo de buscar a presença de Deus com intensidade novamente. Mas não ignore os sinais, porque distrações pequenas podem produzir grandes distâncias espirituais. Bom, se essa mensagem ela falou com você, escreva aqui nos comentários o seguinte: Senhor, tira as distrações do meu coração. E não se esqueça de deixar aqui o seu like, de se inscrever no canal e compartilhar essa reflexão com alguém que precisa despertar na sua vida espiritual. Vamos orar? Pai, em meio a tantas distrações, tantos atrativos, barulho, nós queremos parar, pausar a nossa agenda e falar com o Senhor. Porque, na verdade, nada é maior, nada é melhor do que o tempo com o Senhor. Obrigado pelo privilégio da oração e que o Senhor nos abençoe, a fim de que possamos equilibrar nossas vidas, para que tenhamos o Senhor em prioridade na nossa agenda. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e te guarde.